E aí, pessoal que estuda matemática, tudo bom com vocês? Comigo mais uma vez, tá tudo ótimo. No vídeo de hoje vamos continuar a estudar geometria. Mais precisamente vamos estudar o que é perímetro e como calcular o perímetro. Vamos ver a definição, vários exemplos do que é perímetro e vamos fazer também alguns exercícios no final do vídeo e algumas questões do Enem também. Na descrição do vídeo eu vou deixar um link em PDF com mais algumas questões para você treinar. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Perímetro. A definição de perímetro é que o perímetro é o comprimento da linha ou do contorno de uma determinada figura. Ou, na prática, o perímetro é a soma das medidas dos lados do polígono. Você pega os lados e soma, e isso vai ser o perímetro. Vamos ver alguns. Então, vamos lá para o exemplo 1. Qual é o perímetro da figura abaixo? Então, como a gente viu, né, o perímetro é a soma dos lados, né, é o contorno da figura. Então, no caso, para achar o perímetro dessa figura, é só a gente pegar esse 4 metros, mais 6 metros, mais 4 metros, mais 6 metros. A ordem não importa, você pode começar com 6 metros, mas, enfim, você precisa somar esses lados. Então, esse perímetro aqui vai ser igual à soma dos lados, né? 4 mais 6, mais 4 e mais 6. Aí, somando, 4 com 6 vai dar 10, né? Aqui também vai dar 10, e 10 com 10 vai dar 20. Então, o perímetro dessa figura vai ser de 20 metros, porque a unidade de medida é metro. Se fosse centímetro... Exemplo 2. Qual o perímetro da figura abaixo? Então, vamos botar figura aqui com um pouquinho mais de lados, mas a ideia, independente da figura, se for uma figura que tenha lados, a ideia é só somar os lados. Então, para achar o perímetro daqui, a gente soma, né, essas medidas todinhas de todos os lados aqui. Então, a gente vai somar o 8 com 2, com 5, com 2, com 3 e com 4. Então, esse perímetro vai ficar igual a 8 mais 2, mais 5, mais 2, mais 3, mais 4. Somei todos os lados, né? Vamos verificar se eu não esqueci nenhum. Aqui essa figura tem um lado, tem dois lados, tem 3, tem 4, tem 5 e tem 6. Vamos ver quantos a gente está somando aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, eu não esqueci ninguém. E, fazendo agora a soma, 8 com 2, 10. 10 com 5, 15. 15 com 2, 17. 17 com 3, 20. 20 com 4, 24. Então, essa soma vai dar 24. Como a unidade de medida é metro também, então vai ser 24 metros. Ok? Já deu para ter a noção, né? Agora vamos para outro exemplo. Agora um exemplo com textinho. A chácara do senhor Luiz tem um formato e as medidas da figura abaixo. Está aqui a figura. Quantos metros de arame farpado ele precisa comprar para cercar a chácara com 6 voltas de fio? Então, está aqui a mesma figura, né? E para a gente saber quanto, que é a pergunta, né? Quantos metros ele precisa comprar para dar as 6 voltas de fio, a gente precisa saber quanto é uma volta. Porque se a gente souber quanto é uma volta, é só multiplicar por 6 esse resultado. Então, para saber uma volta em torno do terreno, é a mesma coisa de achar o perímetro. Então, a gente precisa achar esse perímetro. Que no caso, é só somar os lados, né? Só que tem um detalhe aqui nessa questão. Está faltando algumas medidas. Olha, a gente viu, né, no outro que essa figura tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aqui a gente só tem 4 medidas. Essa daqui, essa aqui de cima e essa aqui lateral. Está faltando essa e essa. E agora, como é que a gente faria para resolver essa questão faltando medidas? Simples. Se você observar a figura, dá para identificar essas medidas que está faltando. Mas para o futuro, a gente vai ver várias questões assim que está faltando medidas. Em outros vídeos a gente vai ter que usar alguns artifícios, como teorema de Tales, teoremas de Pitágoras, trigonometria e por aí vai. Mas nesse, que é a introdução, né, não vai precisar nada disso. Só vai precisar de observação. Como assim? Observe que essa base aqui mede 5. E essa parte aqui de cima mede 3. Ou seja, daqui até aqui mede 5 e esse pedaço aqui mede 3. Então, quanto mediria isso aqui? Se daqui até aqui é 5 e já tem um pedaço que é 3, aqui vai ser 2. E usando essa mesma ideia, a gente vai ter aqui, para achar esse ladinho aqui. Se daqui de baixo até cima a altura é 4, e eu já tenho uma altura aqui 2,
Então, aqui tem que ser 2. Para ficar 2, com esse outro pedaço, 2 e formar a altura dele todo, que é 4. Certo? Então, a gente viu, né, que aqui vai ser 2, porque esse pedaço até aqui é 3, e com esse aqui, 2, vai formar esse pedaço todo, que é 5. E esse lado aqui é 2, porque se a altura toda é 4, e eu já tenho um pedaço aqui que é 2, esse pedaço aqui tem que ser 2. Beleza? Então, agora a gente tem todas as medidas, né? E para achar uma volta nesse terreno, a gente vai achar o perímetro, que é somar os lados. Então, a gente vai fazer aqui 4, mais 3, mais 2, mais 2, mais 2 de novo, mais 5, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6 medidas somando. Então, vamos lá. 4 com 3, 7, 7 com 2, 9, 9 com 2, 11, 11 com 2, 13, 13 com 5, 18. Então, o perímetro dessa figura é de 18 metros. Só que a questão não está perguntando o perímetro. Ela está perguntando quantos metros de arame farpado ele precisa comprar para cercar com 6 voltas. E o perímetro é uma volta apenas. Então, como ele quer 6 voltas, a gente pega esse resultado e multiplica por 6. E aí 18 vezes 6, fazendo a continha, vai dar 108 metros. Então, essa vai ser a resposta. 108 metros de arame farpado. Bastante, né? Vamos agora para o exemplo 4. Quero cercar com tela de arame um canteiro que tem as medidas indicadas na figura abaixo. Está aqui a figura. Se cada metro de tela custa R$ 2,50, quanto deverei gastar? Então, ele quer saber quanto vai gastar para cercar o terreno. E se fala em cercar terreno, se fala em perímetro, que é o contorno do terreno. Então, antes de mais nada, a gente vai ter que achar esse perímetro. Lembrando que o perímetro é a soma dos lados, né? Então, esse perímetro vai ser 20, esse lado, mais 5, mais 10, mais 5, mais 20, mais 18. Okay? Então, vamos fazer aqui a soma. 20 mais 5, 25. 25 com 10, 35. 35 com 5, 40. 40 com 20, 60. 60 com 18, 78. Então, esse perímetro é de 78 metros. E a questão quer saber quanto vai gastar, né? Dizendo que cada metro custa R$ 2,50. Se cada metro custa R$ 2,50 e eu tenho 78 metros, então, para achar o valor que eu vou gastar, é só pegar o 2,50 e multiplicar por 78, que dá 195. Então, eu vou gastar R$ 195. Qual beleza? É o perímetro da Vamos figura abaixo. O quinto. Então, está aqui a figurinha, certo? Com todos os seus lados. Está parecendo até um cachorro. Enfim, qual é esse perímetro? Então, a gente precisa, para achar o perímetro, somar os lados. Então, apesar de ter um monte de lados, você pode deixar a figura que tiver muito lado, só vai dar mais trabalho, mas a ideia vai ser sempre a mesma, somar os lados, né? No futuro você vai ver que vai dar um pouco de trabalho achar alguns desses lados, mas no fundo o que você vai precisar para resolver essas questões é somar os lados. Então o trabalho vai ser achar o lado, depois de achar você soma. Ok? Então, fazendo essa soma aqui, né, esse lado que é 37, mais 13, mais 15, mais 10, mais 9, mais 5, mais 8, mais 26, mais 32. Montando essa conta aí, somando tudo, a gente vai ter que esse perímetro é igual a 155 centímetros. Tranquilo? E agora vamos ver como esse assunto cai em questões mais contextualizadas, questões de concurso e no Enem. Vamos lá, IBAD. Vamos agora para a área do município de Vila Velha. Aproximadamente 210 km². Essa área corresponde à área de um retângulo cujas dimensões são 30 km e 7 km. Pergunta: o perímetro desse retângulo é: item A, 37 km, item B, 60 km, item C, 74 km, item D, 210 km, o item E, 247 km. Então, recomendo que você pause, tente resolver, depois dá play e segue comigo na resolução. Vamos lá. O que queremos nessa questão? Vamos recapitular. A gente quer o perímetro do retângulo, certo? E a gente tem sobre essa pergunta que o retângulo tem as dimensões de
37, né? 30 quilômetros e 7 quilômetros. Então é só, apesar de ter aquele texto todo, ele só quer o perímetro do retângulo, certo? E a gente sabe que o perímetro é a soma dos lados. Então, esse perímetro vai ser, como o retângulo tem dois pares de ângulos igual, ou dois pares de lados de mesma medida, então se um lado tem 30, ele vai ter outro lado de 30 também. E se um lado tem 7, ele vai ter outro lado de 7, certo? Então basta somar, né? 30 com 30, 60, 60 com 7, 67, mais 7, 74. Então, o perímetro é de 74 quilômetros, ok? 74 quilômetros. Alternativa C. Vamos lá. Segunda questão. Esse é do concurso da PM. Baseado na figura abaixo, está aqui a figura, o valor inteiro para que o número x pode possuir, o valor inteiro par que o número x pode possuir para que o perímetro dessa figura seja 80 unidades de comprimento é item A, 1, item B, 2, item C, 3, item D, 4, item E, 5. Tenta aí fazer. Vamos lá. Aqui, então, do lado direito, né, a figura, para facilitar na hora da visualização. E o que a gente quer nessa questão? O valor inteiro par do número x, para que o perímetro seja igual a 80. Então, ele quer um valor de x para que o perímetro seja igual a 80. Vamos para a solução. Como o perímetro é a soma dos lados e ele quer que seja igual a 80, a gente vai ter que essa soma dos lados tem que ser igual a 80. Então, esse lado aqui, 9x, mais esse lado 6x, mais esse 9x, mais esse 16x, quando a gente somar tudo, é para dar igual a 80. Ok? E agora, a gente tem uma equação aqui do primeiro grau, né? Vamos só somar os termos semelhantes. 9 mais 6, 15. 15 mais 9, 24. 24 mais 16, 40. Então, a gente vai ter 40x igual a 80. Só como eu quero o valor de x, e o x está sendo multiplicado por 40, eu vou passar esse 40 para lá, dividindo. Então, vai ficar x igual a 80 dividido por 40, que é igual a 2. Então, como x é igual a questão, a resposta vai ser o item B. Tranquilo? Vamos para a terceira questão. A terceira questão é da VUNESP. O perímetro de um pátio regular é 4 vezes o perímetro de uma sala quadrada de lado igual a 8 metros. Sabendo-se que o comprimento do pátio é 17 metros maior que sua largura, então o comprimento do pátio é... Está vendo que está aumentando o nível, né? Até a gente chegar na última, que é lá do Enem. Então, vamos lá. Item A, 43 metros. Item B, 39 metros. Item C, 34 metros. Item D, 28 metros. Ou item E, 25 metros. Tentou fazer? Vamos lá para a resolução. Então, o que queremos nessa questão? O comprimento do pátio, certo? E que informação a gente tem para achar esse comprimento? A gente tem que o perímetro do pátio regular é 4 vezes o perímetro de uma sala quadrada de lado igual a 8. E o comprimento do pátio é 14 metros maior que sua largura. Então, vamos analisar, né, e fazer essa solução. Primeiro, vamos achar esse perímetro dessa sala, certo? Já que o perímetro da sala é de uma sala quadrada de lado igual a 8. Né? E o perímetro do pátio é igual, é 4 vezes, no caso, é 4 vezes o perímetro da sala. Então, se a gente achar o perímetro da sala, para achar o perímetro do pátio é só multiplicar por 4. Como a sala é quadrada e tem lado igual a 8, e um quadrado tem 4 lados iguais, então todos os lados vai ser 8, né? É só fazer 8 mais 8 mais 8 mais 8, que aí vai dar 32. Então, o perímetro da sala vai ser de 32 metros. Agora que a gente já sabe o da sala, para achar o do pátio, que é 4 vezes esse valor, é só pegar 4 vezes 32, que vai dar 128. Então, a gente já tem o perímetro da sala e já tem o perímetro do pátio. Agora, vamos tentar achar o comprimento do pátio, né, que é o que a questão quer. Então, eu fiz aqui, né, a figura do pátio. Eu chamei a largura de x. E como o comprimento é 14 metros maior que sua largura, se a largura é x, o comprimento vai ser x mais 14. Ok? E agora,
como a gente sabe que o perímetro desse pátio é 128, então se aqui é x, aqui vai ser x também. Se aqui é x mais 14, aqui vai ser x mais 14 também. Ok? Então, o perímetro, como é a soma dos lados, a gente vai somar isso tudo e dizer que é igual a 128. Então, vai ficar x mais x daqui de baixo, mais x mais 14 desse lado, mais x mais 14 desse lado, igual a 128. Então, eu posso somar x com x2x, mais x3x, mais x4x, e o 14 mais 14, 28. Então, a gente tem 4x mais 28 igual a 128. Se eu subtrair, né, passa esse 28 que está mais para cá, vai ficar menos 28. Então, vai ficar 4x igual a 128 menos 28, que dá 100. Então, vai ficar 4x igual a 100. Só que eu quero o x, e o x está sendo multiplicado por 4. Então, eu vou passar esse 4 que está multiplicando, dividindo, vai ficar x igual a 100 dividido por 4, que é igual a 25. Então, o valor de x é 25 metros. E se x é 25, tranquilo? Então, vamos lá para a quarta questão do Enem e última desse vídeo. Essa foi do Enem 2013. Para o reflorestamento de uma área, deve-se cercar totalmente com tela os lados de um terreno, exceto o lado margeado pelo rio, conforme a figura. Está aqui a figura. Cada rolo de tela que será comprado para a confecção da cerca contém 48 metros de comprimento. Pergunta: a quantidade mínima de rolos que deve ser comprada para cercar esse terreno é item A 6, item B 7, item C 8, item D 11 ou item E 12. Primeiro então, vamos analisar o que queremos resolver, né? Segue que comigo. É a quantidade mínima de rolos. Na sequência, informação importante sobre isso, que cada rolo contém 48 metros e a figura. Ok? Agora vamos resolver. Primeira coisa que a gente tem que fazer é achar o perímetro do terreno, para saber quanto é a quantidade de rolo. Qual é a ideia que a gente vai usar? A gente vai calcular o perímetro do terreno, quanto é para cercar o terreno, e depois vai dividir pela quantidade de rolo. Então, esse lado aqui tem o rio, então ele vai aproveitar o rio, para não precisar cercar o terreno todo, e ele vai cercar esses três lados desse retângulo. Então, vai ficar 81, mais 81, mais 190. Você podia botar o 190 antes, a ordem não altera aqui, viu? Porque se trata de uma adição. Então, você somar 81 com 190 vai dar 352 metros. Então, é isso a quantidade de metros que ele precisa cercar. Como cada rolo tem 48 metros, você vai pegar esse 352 e dividir por 48, que vai dar uma dízima, né? 7,3333, por aí vai. Só que, é claro, ele quer a quantidade mínima de rolo. Se ele comprar 7 rolos, vai ficar faltando um pedacinho do muro, né? E lojas, qualquer loja que vende rolo de tela não vai vender um rolo e um pedaço desse rolo. Então, ou você compra 7 ou você compra 8. Então, a quantidade mínima para ele conseguir cercar esse terreno vai ser de 8. Certo? Ele vai ter que comprar 8 rolos. Então, é isso. Encerramos esse vídeo. Lembrando que o assunto de perímetro está em vários assuntos de geometria plana. Então, quando a gente for estudar área, vai ter questões que envolvem área e perímetro. Quando for estudar teorema de Pitágoras, vai ter também que envolve perímetro e teorema de Pitágoras. Mas que envolve só perímetro, só essa aqui mesmo, viu? Mas essa ideia vai servir para as outras também. Ok? Então, até o próximo vídeo. Decidi marcar, né? Se foi 8, a alternativa é a letra C de casa. Agora sim, encerramos o vídeo por hoje. Tchau, tchau.